Olá, voltamos com o pastor Hamilton. O pastor estava nos contando sobre uma palavra que recebeu, de profecia. Pode continuar. Na época, então, nós lá em Brochira, eu recebi essa palavra, né? Uma palavra dizendo assim, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque até então é um desafio você assumir um trabalho num lugar. Sim. Começar ele do zero, começar ele com poucas pessoas e ir crescendo, né? E essa palavra é uma palavra que eu tomei posse dela. Digo, amém, Deus. Te peço então que o Senhor cuide dos meus negócios seculares, né? Como professor, me capacite, como técnico de segurança, me cuide na empresa onde eu trabalho, como proprietário de loja, abençoe a loja, envie clientes para a loja, e eu vou cuidar da tua igreja, das tuas ovelhas, que elas não são minhas, elas são tuas. E foi que Deus, cumprindo a sua palavra fielmente, né? A gente se dedicou à Brochira, né? Lá nós temos hoje Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, Ministério de Jovens, Ministério de Casais, nós temos cursos de casais, né, que a gente faz. Nós temos assistência social, né, e a assistência social ela trabalha para dar suporte a quem daqui a pouco está precisando de um rancho, né, algum outro tipo de auxílio, né, e isso foi se concretizando de uma forma, e teve meses que nós não sabíamos quem nós íamos ajudar, porque nós recebemos essa unção deste pastor, dessa prosperidade, dessa fidelidade com Deus, que Ele ia nos cuidar, ia nos abençoar, que hoje lá na nossa igreja, lá em Brochira, lá não tem desempregado. Muito pelo contrário, tem oferta de emprego, né? A pessoa que vai lá, ela arruma trabalho, porque há uma unção sobre as nossas vidas e sobre aquele lugar lá. Então, teve momentos em que nós arrecadávamos, né, a cesta básica, principalmente nos cultos de ceia. E aí? Vamos fazer o que com esses alimentos? Quem está precisando? Pastor, não tem ninguém precisando. Então, vamos doar para uma escola, para uma creche. Mas a creche aqui é da prefeitura. Doamos igual, né? Vamos doar, sei lá, para algum lugar, né? Então, teve momentos que a gente não tinha o que fazer, né? Nós também temos lá um brechó que a gente faz, que é um brechó solidário no inverno, né? Outra interessante, né? Quando iniciou a pandemia, houve um desespero para todo mundo. Sim. Né? E agora? Nós também tivemos um desespero. Porque a pandemia iniciou na época da Páscoa e nós com a loja cheia de chocolate. Sim. Fecha tudo. E eu digo, Deus, foi o Senhor que nos deu a loja. E aí eu me lembro que nós íamos para a loja, eu e a minha esposa, nós fomos todos os dias para a loja. Não tinha ninguém no centro, no início da pandemia. Nós íamos lá para orar, dobrar o joelho e orar. Teve um momento, uma época, de um dia assim, que a gente orando, nós fomos na porta da loja e olhamos para a rua, não tinha ninguém na rua, né? E aí estava dando um vento, e aí passou um saco de lixo assim, rolando, assim, parecia aquela coisa de Velho Oeste, aquelas moitas que tem nos... aquelas bolas daqueles galhos, só que era um saco de lixo, assim, no meio da rua, de misericórdia, assim, ó. Hoje a gente dá risada, mas foi feia. Não, e nós com aquilo ali, que agora tem que pagar, tem que vender, tem que... Né? E Deus cuidou da gente. E aí o que acontece? As igrejas também tiveram que se mobilizar. Sim. É culto online, mas e aí como é que faz a arrecadação de dízimo, para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar... E aí como nós iniciamos, a gente começou a fazer culto todo dia. Todo dia. Interessante que muitas pessoas que estavam desviadas, voltaram. Ligavam para mim, pastor, quando é que vai ter culto? Eu quero ir no culto. Meu filho, agora não. Eu queria ir. Agora tu quer ir, mas agora não tem culto, agora é só online. Sim. Eu preciso. Assiste online. Quando for liberado, nós vamos ter culto de novo. E uma das ações que nós fizemos nessa época de pandemia, nós fizemos um pedágio solidário na frente do prédio da igreja, onde nós distribuímos gratuitamente um kit, que era álcool gel, máscara e uma palavra. E aí nesse pedágio, quando a gente chama de pedágio, mas não é pedágio, porque ninguém pagou nada, né? Sim. Tinha gente que queria pagar, tinha gente que... Porque lá é assim, parou na rua, é um pedágio, tem que dar o dinheiro. Muita gente já ia andar, não precisa pagar nada, nós estamos te dando. Como assim dando? Não, nós estamos te dando.
E aí nós oferecíamos aquele kit para a pessoa, para conscientizar o uso de máscara, o uso de álcool gel, né? E ao mesmo tempo nós perguntávamos, você precisa de alguma oração? Nossa, a maioria que parava ali já estacionava, e aí ia uma equipe orar, e já orava, um já expulsava o demônio, outro já curava, e é um reteté, né? Na rua, na frente do pé da igreja. Do prédio da igreja. Então isso foi um marco até para a cidade, né? Porque a cidade olhou, o que esse pessoal está fazendo? Distribuindo máscara, álcool gel, não está cobrando nada, e está orando pelas pessoas, e está abençoando todo mundo, independente da sua religião. Qualquer pessoa que pedisse uma oração, receberia a oração. Porque tem muito dessa história, né? Eu sou católico, não ora para mim que eu sou católico. Ou eu sou luterano, não ora para mim que eu sou luterano. Eu tenho a minha religião. E eu costumo dizer assim, eu não tenho religião. Tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Por quê? Porque no céu não vai ter a placa. Onde é que é a fila da igreja batista? Onde é que é a fila da igreja luterana, da católica? Não vai ter fila. Sim. No céu só vai ter uma fila. Que é onde tu vai chegar na frente, ele vai abrir o livro, como está lá no livro de Atos, diz que o teu nome não estiver escrito no livro da vida. Ele vai chegar assim, ó, aqueles que têm Cristo e aqueles que não têm Cristo. Então muita gente, quando a gente fala isso, fica impactado. Né? Como você não tem igreja? Não, não tem igreja, eu tenho a Cristo. Porque no céu não vai ter igreja, é uma só, é Cristo. E aí as pessoas começam a acolher a palavra de uma forma diferente. Começam a ter uma visão de reino e não uma visão de igreja. Porque eu não sou, você é da igreja... Casa de Adoração. Pastor Rubens, né? Isso. Eu não sou o teu concorrente. Eu sou teu irmão. Exatamente. Sabe? Nós pertencemos à mesma igreja, a igreja do Senhor. Isso é diferente no comércio. No comércio eu tenho a loja, que tem meus concorrentes. Sim. Que é aquela coisa de um querer vender mais que o outro. Normal, que é a vida, né? Mas no mundo espiritual, nós somos a casa de Deus. E outra, eu não vou na igreja, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Sim. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele estará. E eu comecei a entender essas questões com o tempo, né? Porque eu sou batista. Que batista, meu irmão? Tu é de Cristo. Nós temos uma placa por uma questão de organização, para saber onde eu me identifico, onde eu estou indo, né? Até para dizer, olha, a Igreja Batista lá em Brochir, na rua Eneus Carfaut, o culto é domingo, às 7h30 da noite, né? Então tem um lugar de identificação. Mas na verdade nós somos a igreja do Senhor. Né? E existiu muito, ainda existe, né? A questão de pescar no aquário do outro, né? Sim. Diga, vou te dar um irmão da igreja tal para passar para a minha igreja. Não perde tempo, meu irmão. Vamos ganhar gente nova. Exatamente. Né? E nem eu falo com meus guris lá, o pessoal da liderança da igreja, não convidem pessoas de outra igreja. Deixa lá, né? Porque uma das questões também, eu recebi palavras de Deus. Eu tenho sonhos de Deus. Assim como você tem um sonho do programa, semear, né? Então você recebe, você não abriu isso aqui por acaso. Você não criou esse programa assim. Você criou esse programa porque Deus gerou em você um sonho, no seu coração esse sonho começou a germinar, e você então montou um projeto para fazer um programa. Então, se é um programa de Deus, Deus vai te dar o sustento, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar a forma necessária para que tudo dê certo. E isso foi em Brochir também. Né? E as coisas começaram a acontecer desta forma. Gente nova. Vai gente de outras igrejas? Lá vão. A gente não rejeita ninguém. Sim. Mas a gente fica muito esperto. Por que você está vindo? Alguma coisa tem. Está com problema com o teu pastor lá? Então te acerta. Sim. Vai pedir perdão. Quer congregar com a gente aqui por quê? Né? Qual é o motivo? Aqui é mais perto. Ok. É mais perto, tá ok. É aceitável. Mas eu não gosto. Opa, para aí. Por quê? A pessoa que vem de uma outra denominação, ela vai trazer problema para você. Se ela não souber tratar o problema lá. Sim.
No caso, quando eu fui para Brochir e a coisa foi crescendo, chegou um determinado ponto que eu cheguei para o pastor Giovanni. Pastor Giovanni, a igreja cresceu. Eu preciso que o senhor me abençoe agora para eu me dedicar exclusivamente somente a Brochir e desvincular de Montenegro, que é um processo de emancipação da igreja. Eu já estou conseguindo pagar as minhas contas, não preciso mais do suporte financeiro, né? Amém, Hamilton. Eu te abençoo em nome de Jesus. Bom, aí agora vai para um outro processo, que é o processo de reconhecimento da nossa convenção, aonde, para que eu me torne pastor, eu preciso ter curso, eu preciso fazer uma prova na convenção, eu preciso ser indicado, que na verdade quem me indicou foi o pastor Giovanni, né? Ele me indicou. Então eu preciso prestar uma prova teológica, eu preciso ser entrevistado por uma banca de pastores. Essa entrevista ela vem desde conhecimentos teológicos a pessoais. A minha família é entrevistada por essa banca. As pessoas da igreja são entrevistadas. Como é que é o pastor Hamilton? Papapá. Então há todo um processo para que eu me torne um pastor de uma convenção. Sim. É diferente do que eu pegar, abrir uma igreja e deu. Né? Quando a gente pertence a uma convenção, a gente tem todo um suporte, mas ao mesmo tempo nós temos todos uns pré-requisitos que nós precisamos cumprir. Sim. E Deus foi abençoando. Foi abrindo porta. Foi a igreja hoje, que nem eu falo para os meninos, nós temos um pastor que é o pastor Luciano. Hoje ele era do Nepal, né? É missionário nosso, eu digo da convenção. E hoje ele está Camboja, aquela região ali, Vietnã, e tem igreja lá que o pessoal senta em toco de banco. Caminha 6 quilômetros morro acima. Nepal é tudo morro, é tudo montanha. E estão lá firme e forte, escutando a palavra. Sabe, glorificando a Deus para ter uma Bíblia, porque não pode andar com Bíblia em determinados lugares, né? E aí os nossos irmãos aqui, hoje está chovendo, não vou. Hoje está frio, não vou. Mas está muito quente esse prédio. Não vou. Mas que cadeira desconfortável, sabe? Por quê? Porque são imaturos espiritualmente. Sim. Não tem maturidade espiritualmente. Então, quando eu começo a adquirir a maturidade espiritualmente, Deus começa a me abençoar. Porque como é que Ele vai conceder você a um programa de televisão se você não for madura espiritualmente? É aquela que diz na palavra, né? Leitinho para criança. O que você está na fase do leite, ainda já está comendo uma costela, já está mastigando já um mocinho, roendo um ossinho. Então Deus, ele te dá a palavra, sim. Mas ao mesmo tempo você precisa se capacitar. Você precisa buscar, aprimorar. E isso foi acontecendo em Brochir. Essa mudança, esse crescimento, o estudo, né? E foi acontecendo. Amém. E a gente está aqui hoje, né? Vamos para a palavra de Deus então, pastor? Amém. Sabe que agora nós conversando, né, que palavra nós poderíamos dar? E eu acho que uma palavra para mim, para você também, e para quem está nos assistindo, né? Porque muitas pessoas recebem sonhos de Deus. Eu creio que você não criou esse programa por acaso. Você deve ter recebido uma palavra. Ou Deus falou contigo especificamente. Ou algo gerou no seu coração para que você viesse e Deus confirmou para que você abrisse esse programa. Assim como tem pessoas que receberam palavras para serem pastores, para serem evangelistas, para às vezes até trabalhar no meio secular. Você recebe uma palavra. Só que nós temos que entender que existem tempos. Existe o tempo de Deus e existe o tempo cronológico. Existe o cronos em grego, né, que é o tempo cronológico, e o kaios, que é o tempo de Deus. E nós temos que aprender a viver estes tempos. Então, por que às vezes as pessoas não recebem essa bênção, não recebem isso? Porque não sabem viver o tempo de Deus. E perdem a bênção. E aí o que eu quero dizer para você? Lá em Eclesiásticos, né? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo de arrancar e tempo o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo para tudo. Não vou continuar lendo que a gente já está com, né?
mas nós temos que entender qual que é o tempo que eu estou vivendo hoje. Qual que é o teu tempo hoje? Qual que é o meu tempo? Qual que é o tempo do nosso telespectador que está assistindo? Às vezes a gente recebe uma palavra, né, poderosa, uma promessa de Deus poderosa, mas aí por qualquer ventinho se desvia, sai da igreja, vai para uma outra igreja. Tu acha que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para uma pessoa que não tem uma maturidade, uma raiz? A raiz dela está onde? Está na rocha. Não tem superfície, não tem nada a raiz dela. Então, quer dizer, a gente precisa entender que há um tempo de Deus para que as coisas se realizem na nossa vida. As promessas, os sonhos venham se realizar na nossa vida. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus certo e nos preparar. Mesma coisa, você recebe um sonho. Deus manda te dizer que você vai ser... Deus vai te levar para as nações. Vai te levar para os Estados Unidos para fazer isso, fazer aquilo. Amém. E fica só na oração. Vai fazer um curso de inglês. Vai se preparar. Para quando aquele dia chegar, você saber falar inglês, você está preparado para assumir aquele propósito que Deus estabeleceu no teu coração. Acho que a gente estourou o tempo, né? Vamos orar, pastor? Vamos orar. Acho que deu para entender, né, que Deus coloca, mas você também tem que correr atrás, né? Não é só sentar e ficar esperando. Exato. Oração, né? Oração, ora e tem ação. Exatamente. Né? Vai atrás. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos agora te apresentar as nossas vidas e a vida de todo o telespectador que está nos assistindo. Eu quero te pedir que o Senhor toque no coração de cada um, para que cada um tenha maturidade o suficiente, meu Pai, raízes consolidadas, para que tudo que venha ser prometido na vida dessas pessoas venha se realizar ao teu tempo. Nós não queremos botar o nosso tempo à frente, mas nós queremos estabelecer o teu tempo, porque o teu tempo é bom, é perfeito e agradável. Senhor, eu quero abençoar este programa, que esse programa ele venha frutificar e alcançar lugares aonde jamais nós alcançaríamos. Mas através deste programa, a tua palavra será plantada e ao seu tempo será germinada no coração dessas pessoas que recebem essa palavra. Por isso, Deus, eu quero abençoar, em nome de Jesus, este programa e os nossos telespectadores, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer aos nossos colaboradores, a Loja Emanuel, Loja da Família Cristã, Chácara Peniel, lugar lá para você fazer seu retiro, levar à igreja, passar um fim de semana abençoado. E também o Ministério Remanescentes Fé em Deus, lá no bairro Senai, Santa Rita. Fica o convite também para conhecerem o Ministério Remanescentes Fé em Deus. Quero também lembrar que agora aos sábados estamos com o programa Semear na Rádio. A partir das 9 horas, das 9 às 11 horas, estou lá com vocês com muito louvor através da rádio Clique Capela e você pode assistir também através do Facebook, programa Semear TV, que é o nosso Facebook oficial aqui do programa. E também lembrando que dia 29 de maio estaremos ali no Parque Centenário com o Festival de Música Gospel, uma tarde de muito louvor, de muita adoração. Convido a todos então, leve sua cadeira, seu chimarrão, vamos estar juntos então, dia 29 de maio, a partir das 14 horas lá no Parque Centenário. Pastor, rapidamente o horário e o endereço da igreja? Certo. Nossa igreja ela fica lá em Broxir, né? Na rua Ernie Oscar Falt, 355, bem em frente à Luterana. Não tem perdida. A única sinaleira que tem na cidade, você chega e dobra à direita. Logo adiante. Bem fácil de achar. Bem então, fácil. Fica o convite para conhecer então a igreja, conhecer o pastor. Isso, nosso culto é domingo às 19h30. Nos domingos às 19h30. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Deixo o convite quando quiseres voltar, estamos de portas abertas. Amém. Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida, a sua família, seus negócios e o seu ministério. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz pelo convite, pela honra de estar participando aqui e creio que esse programa vai muito longe ainda. Glória a Deus, vai. Tudo para a honra e para a glória do nosso Romper fronteiras. Amém. Amém. Recebo. Em nome de Jesus. Glória. Amém. Amém. Muito obrigada a todos e até o próximo programa. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor.